Um bom dia. Um bom dia para vocês. Um bom dia para vocês. Um bom trabalho para vocês. Que Deus abençoe essa quinta-feira de trabalho. Que Deus esteja sempre no controle de todas as nossas vidas, né? E algo que eu vou dizer a vocês, ó, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Vocês me perdoem, tô com o nariz entupido. Jesus está voltando, é tempo de arrependimento, tempo de transformação, tempo de mudança. Todas as pessoas querem ir com Jesus, mas cadê a mudança? Cadê a transformação? Tem crente dentro das igrejas dormindo. Acorda, povo, Jesus está voltando. Acorda, igreja do Senhor. Vocês viram que na passagem que eu li para vocês, as 10 virgens elas estão dormindo. Acorda, povo, acorda, Jesus está voltando. Nós estamos vivendo tempos em dias difíceis. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Vocês estão vendo que qualquer momento pode acontecer também conosco. O que é que está faltando para vocês acordar? Acorda, igreja do Senhor. Tempo evangélico, tempo católico. Vocês se alertam, Jesus está voltando. Vou soltar o sonho, né? Que fala com as duas casas do Senhor, com os 2 templos. Fala também com as 5 virgens prudentes. Fala com as 5 virgens loucas. Virgem louca por quê? Porque conhece a palavra de Deus, mas não a pratica. Acorda, povo do Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando. É tempo de arrependimento. É tempo de transformação. É tempo de mudança. Deixa de lado a vaidade. Deixa de lado o teu eu. E aprende a renunciar. Não busca a salvação da nossa alma, pois temos que aprender a renunciar tudo. Renuncia tudo. Vocês me perdoam. Tô ruim, mas tô fazendo. Tô ruim, mas tô fazendo. Então, não é porque eu tô ruim que eu vou deixar de fazer. Tô ruim, mas tô fazendo, glória a Deus. A batalha é terrível, assim, a batalha é grande contra as coisas, contra o mundo espiritual, né? Que eu ia falar as coisas espiritual, né? Mas o mundo espiritual, a batalha é terrível de nós estamos na terra contra eles. As pessoas caem em cilada e elas nem percebem, entendeu? Acorda, igreja do Senhor, você se alerta, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando, você se alerta. Acorda, templo do Senhor. E vocês que não aceitaram Jesus, procuram uma igreja, aceita Jesus. Esse é o conselho que eu te dou. Aceita Jesus. Vou soltar para vocês o sonho da vinda do Senhor. Vou soltar para vocês o sonho de 3 casas e um templo no céu. Então, e vou soltar para vocês também o sonho de uma grande guerra que vai ter. Acorda, povo brasileiro. Acorda, Jesus está voltando. Bora pra cá? Ó, Jeremias 23 e o versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, as pessoas que têm sonho, elas têm que soltar. É para alertar a igreja do Senhor. Por que é que vocês estão se revoltando? Para com isso, povo. A gente tem que fazer a nossa parte. Jesus nos confiou, está escrito nas Escrituras, ele disse assim, dar sonhos os mais velhos e visões aos mais novos. O que é que está acontecendo com a casa do Senhor? Que rebelião é essa? Vocês não sabem que o Senhor deixou escrito? Está escrito é para a gente cumprir mesmo. A gente tem que fazer a nossa parte aqui nessa terra. Jesus está voltando, vai pegar muitas pessoas dormindo, desapercebido. Acorda, povo do Senhor, acorda. E vocês que não aceitaram Jesus, ainda não estão em igreja, algo que eu digo a vocês. Não espera as coisas piorar mais do que já estão, não. Procura logo o tempo evangélico, que aceita Jesus. Não perde tempo. Procura a salvação da tua alma. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Mas cada um de nós precisamos confessar o Senhor com a boca, com os lábios. Bora pra cá? Ó, vou soltar pra vocês logo o sonho. Já soltei o versículo, vou repetir novamente. E vou soltar o sonho e com os sonhos vou soltar as Santas Escrituras para que vocês acorda, povo do Senhor, acorda, Jesus está voltando. Igreja do Senhor, acorda, desperta. Para que vocês não sejam colocados para o lado esquerdo, para que vocês tenham parte com o Senhor no que Ele deixou escrito nas Santas Escrituras. Ele disse que vai nos dar por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Por que vocês estão fazendo
renunciando o reino do céu pelas coisas desse mundo, pelos prazeres que tu vai passar juntamente com essa terra. Deixe de estar escolhendo esses caminhos, volta para o Senhor. Tantas pessoas que estão dentro dos templos, caminhando com o Senhor, mas ainda está com o pé lá no mundo, não aprendeu a renunciar. Renuncie, igreja do Senhor, renuncie, Jesus está voltando. Não há mais tempo, não há mais tempo não, Jesus está voltando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quantas chances, quantas oportunidades Jesus nos dá. Por que Jesus nos dá tanta oportunidade? Porque Ele nos ama. Ele nos dá tanta oportunidade porque Ele nos ama. Entendeu? Mas embora, no dia certo, na hora certa, o Senhor tá vindo. Ninguém sabe nem o dia nem a hora, como tá escrito. Mas também tá escrito, glória a Deus, também tá escrito os sinais da vinda dele. E nós estamos vendo. Rumores de guerra, peste, a peste que teve aí, que assolou o mundo inteiro, peste, mortandade, isso aí nós estamos vendo. Terremoto, maremoto, a terra estranha, a água, o bramido do mar tá estranho. O que é que vocês estão esperando? Os rios tá saltando também. A natureza está tentando alertar vocês. Acorda, povo. A natureza está alertando a vocês da vinda do Messias. Vocês, por que a natureza obedece o Senhor? O Senhor disse, mar, aquieta-te. O mar aquietou. Por que o povo do Senhor não aprende a escutar a voz dele? Povo do Senhor, igreja do Senhor, aprende a escutar a voz de Jesus. Jesus está voltando. É tempo de arrependimento, é tempo de transformação, é tempo de mudança. Olha, para nós ir para o céu, nós precisamos se santificar. O Senhor é santo. Para nós chegar a Ele, nós temos que santificar também. Se nós estivermos com pecado, ligado nas coisas desse mundo, lembrar da passagem da Marta. Ele disse assim, Marta, Marta, tão ansiosa, tão preocupada com as coisas desse mundo. Eu vou ler para vocês um textinho. Vou começar logo nesse versículo. Tira o foco das coisas dessa terra. Coloca o teu foco nas coisas celestiais. Vou colocar aqui a passagem do Senhor chamando a atenção de Marta. Não seja igual a Marta, não. Preocupada nas coisas desse mundo. Porque quando Jesus vir, Jesus vai tirar o povo da terra. O povo vai desaparecer. Então, por que se preocupa com essas coisas terrestres? Tira o teu foco dessas coisas terrestres. Te foca na tua salvação. Foca na tua salvação. Tô procurando aqui a passagem da Marta, né? Que o Senhor tava falando com ela. Por que eu vou soltar ela? Por causa da igreja do Senhor. Tem que se alertar. Eu vou soltar os sonhos pra vocês, mas antes... Tá aqui, ó. Vou soltar pra vocês. É Lucas 10. Não é Lucas 11, não é Lucas 10. E o versículo 41, 42. Vou iniciar logo esse vídeo, principalmente, falando esse versículo, principalmente para a igreja do Senhor. Preocupada, tão preocupada com as coisas desse mundo, tão dormindo, não estão acordando, Jesus está voltando. O povo está fazendo plano e Jesus está dizendo, olha, eu estou voltando. Jesus está dizendo, olha, eu estou voltando. Acorda, alerta, procura a tua vida espiritual. Eu estou voltando. E as pessoas, o que está acontecendo com o templo do Senhor? O que está acontecendo com o povo? Então, vamos para cá, ó. Glória a Deus, glória a Deus. Ó, e respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e aflita com muitas coisas. Você está vendo? Só com as coisas desse mundo. Acorda, igreja do Senhor. Mas uma só é necessária. Uma só é necessária. Qual é que é necessário para ti? Primeiro, a minha vida espiritual, quando eu sair dessa terra, tá com Jesus. Porra, então foca nela. É ela que é importante para ti, foca nela. Ó, se desprende das coisas desse mundo. Igreja do Senhor, aprende a renunciar para que tu suba agora no dia do arrebatamento. Ó, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não lhe será tirada, o Senhor disse, mas todo dia é briga, todo dia é guerra pra gente conquistar a nossa salvação. Porque aqui o inimigo, ele tá fazendo, o inimigo, ele acusa a gente de dia e de noite.
De dia e de noite ele acusa nós, entendeu? Perante o quem? Perante o Senhor. Olha, estão fazendo assim, assim. Olha, tá fazendo assim, assim. E o Senhor, mas ele é um Deus muito maravilhoso. Sabe por quê? Porque o inimigo acusa nós perante a ele. Olha, ele pecou. Olha, ela pecou. Aí, se a pessoa for lá e pedir perdão a Deus, Senhor, me perdoa. Aí o inimigo, ai, ela tá se consertando com Deus. Ai, eu vou fazer ela... Vou fazer eles pecarem de novo. Ai, vou fazer. E ele usa qualquer coisinha para as pessoas pecarem. Entendeu? Perante o Senhor. Para que quando chegue no dia, vocês percam a oportunidade. Porque ele não tem mais chance para ele, a oportunidade. Mas para nós tem. Para mim, para você tem. E ele faz de tudo para que nós passe pela porta larga. E nós ande no caminho largo. Sai do caminho largo. Igreja do Senhor, sai do caminho largo. Bora para cá? Ó, eu vou repetir novamente o versículo. Jeremias 23, o versículo 28. Por que isso? É alerta para a igreja do Senhor. Jeremias 23, versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor.